tradicional. Dessas soluções que você coloca aí, assim, né, de sensações e tudo mais, eu sei que você é extremamente criativo, mas e essas linhas que você usa, assim, que são bem futuristas? Você teve, sei lá, você seguiu algum padrão de algum outro arquiteto que você se espelhou, falou assim, cara, eu gosto desse cara. É porque, vamos pensar, a gente teve Niemeyer que pro tempo dele, ele fazia projetos extremamente modernos e quase ninguém entendia. E quando eu vi falando de arquitetura de você, eu lembrei dos desenhos dele, que era até muito mal feito os desenhos dele, né? Sim, os rascunhos, né? Teve alguém que te inspirou, que você falou assim, cara, eu vou fazer isso aqui? Na verdade, não houve uma inspiração para o estilo de arquitetura, né? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês um negócio. Eu criei, assim, recentemente eu formulei, né, uma nova marca com um rapaz muito bom, inclusive, ele é designer e ele desenvolveu esse meu brand, né, para minha marca quanto arquiteto, não da Cohouse, né? Aí, olha que legal essa aberturazinha, tá vendo um monte de quadradinho? Sim. E aí vira esse N, assim, com esses módulozinhos aí, que é o mesmo módulo, os módulozinhos que eu uso em todos os projetos, a própria fachada tem esses módulozinhos, e ao mesmo tempo ele defendeu isso lá, e eu concordei, né, com o trabalho que ele fez, muito bom, inclusive, o trabalho dele, ele tá de parabéns, o Luiz, que isso tem a ver com o traçado urbano, tá vendo? Certo. Sim. O que acontece? E os projetos todos meus seguem isso, assim, tem os mesmos tons, o tom de laranja tem a ver com o pôr do sol, é uma cor que assim, pra mim é a golden hour, né? É o momento mais lindo do dia, assim, aquele pôr do sol, o céu laranja e tal, então eu uso isso na logo da Cohouse, na minha logo pessoal, esse tom de laranja eu gosto bastante. Mas essa questão dos quadradinhos, dos módulos, tem a ver com tudo que eu defendo, que é essa replicação, então é tudo modular. Eu penso de forma mais linear, assim, nesse sentido de produção. Tem que ser mais racional. E qual que é a forma mais racional no mundo da construção civil? A mais racional possível. São formas ortogonais. Não é a curva de Niemeyer, não é um triângulo, vamos lá, não é tem um Guggenheim lá com uma forma um museu bem tortuoso, muito orgânico. Não é o Calatrava lá com sua arquitetura com muita mecânica, né? Nada disso é racional. Assim, extremamente racional. É muito emocional. E eu tento balancear o emocional e o racional, como eu mostrei para vocês nesse projeto aqui da adaptação para geração conectada. Essa do Minha Casa Minha Vida. De forma que eu consiga ter uma construção que, de fato, cumpre o que ela deve fazer, que é ser racional, que é abrigar a pessoa, com custo muito baixo, racional. Para ser racional, tem que ser ortogonal. Então não adianta fazer uma planta cheia de curva, aí eu quero colocar um móvel, não consigo. Eu vou fazer a viga curva, eu não consigo uma madeira, tem que fazer com chapa, é mais caro. Cara, é tanta coisa envolvida para você produzir uma casa, que quanto mais racional ela for, melhor. Olha isso, por exemplo. Tem uma casa que a gente está terminando a obra dela, é de um casal de amigos, e essa casa é uma casa especial, assim, pra gente. Essa aqui. É da Luana e do Diego. Caramba. Cara, bonito, hein? É uma casa que, pra mim, ela ficou espetacular na sua solução. Olha, repare que é tudo retangular, é tudo ortogonal. Olha isso à noite, cara. É bem minha identidade mesmo. É tudo modular, tudo racional. Mas onde que tá aqui a grande inteligência por trás desse projeto? Todo mundo pega o segundo pavimento das casas e coloca... os quartos, ambientes íntimos, colocam no segundo pavimento. O que a gente fez? A gente conseguiu um terreno que tinha uma vista para uma mata, e normalmente terreno com vista para mata tem declive, né? Cai para o fundo. Sim. A gente colocou os quartos no subsolo, vamos dizer assim. Em vez de aterrar o terreno e gastar com isso, a gente colocou no subsolo. Então toda a parte pesada da casa foi pro térreo, pro terreno. Ele está diretamente descarregado no terreno, na fundação. Então todas aquelas paredes que tem dividindo os quartos e banheiros, elas não precisam mais estar no segundo pavimento cheio de viga embaixo para suportar a carga. Imagina eu ficar segurando uma bandeja aqui 2 horas. Então eu preciso de ter muita estrutura. Fez livre ela. Então não tem. Toda essa carga tá aqui embaixo. A laje que cobre esses quartos está mais estruturada, porque é mais dividido embaixo dela, tem mais quartos e tal, então a laje está toda estruturada. E esse vão que está debaixo dessa laje, ou que está em cima dessa laje do subsolo, permitiu fazer uma casa toda integrada com um vãozão livre, e só tem uma laje só em cima, que é um escritório com vista para a mata. O resto da casa tem essa vista para a mata, tem uma piscina elevada ali, e é um vão inteiro. Então, praticamente, aqui por trás, você tem os quartos embaixo,
tem esse vão inteiro para espaço social, cozinha, quarto, banheiro, serviço e tudo mais, e um pé direito duplo, que ficou fenomenal. A casa continua tendo... Desculpa, pessoal. A casa continua tendo a mesma imponência de uma casa de 2 pavimentos, porque tem a mesma altura, porém, quem entra não consegue entender a casa. A casa ficou fantástica, assim. Você entra, é aquele pé direito duplo, tá, mas cadê os quartos? Aonde esse povo dorme? Como é que é isso aqui? Sabe? Ficou uma casa muito legal, cara. E aí entra isso. É racional, estruturalmente falando, tem uma racionalidade ali, tem uma pureza na forma, muito simples, mas existe proporção áurea, existe o lado emocional, existe a questão das cores, da iluminação, da vegetação. Tem muita coisa aqui que faz com que a casa seja atraente e a pessoa não sabe por quê. Mesmo às vezes sendo muito mais simples do que uma casa toda cheia de curva, toda rebuscada, toda cheia de revestimento, gastando o dobro. Você fala, entendeu? então, você tem um estilo próprio seu. Um estilo próprio de arquitetura, de construção. Porque eu consigo economizar com revestimentos, com acabamentos desnecessários, só para enfeitar a casa, mas a arquitetura ser bela porque ela tem toda essa visão Cara, eu vou te falar, de múltiplas disciplinas, sabe? Contando pra gente dos seus projetos de 5 anos atrás, são o que a gente precisava hoje, né? Assim, você teve uma antecipação, uma visão, né, privilegiada. Você entendeu Obrigado, primeiras situações, né? E o seu projeto, assim, por ele ser um projeto mais limpo, mais simples, ele tá super na moda, porque hoje o chique é exatamente o simples, né? Você não tem mais que... Sim. Você já tinha pensado nisso? Ou você acha que você tem essa... É um feeling? Ou você tem uma... Cara, você dita a tendência? Ou é sorte? Cara, o que é isso? Quando a gente fala esse tipo de coisa, o pessoal às vezes soa como arrogante, né? Você dizer assim, cara, eu tô fazendo porque eu tô ditando tendência. Entendeu? Tipo, fica arrogante, pô, que prepotência é essa, né? Você ditar uma tendência. Mas, cara, existe técnica pra isso. É aquilo que eu te falei. Você consegue pesquisar, você consegue entender, imergir no público-alvo, entender o que eles querem, e você chega com a solução que eles vão abraçar e falar, cara, isso eu quero. Você viu que tem essa dor já no mercado. Poxa, já. É muito fácil. Eu vou lá, vamos lá. Fácil pra todo mundo ou fácil pra você? Hã? Fácil pra todo mundo ou é fácil pra você? Eu não sei dizer, cara. Eu precisei estudar pra chegar nisso. Mas eu acho que é fácil pra todo mundo depois que eles aprendem um método desse. Sim. É fácil. Entendeu? O que acontece? Eu estudei, inclusive, um trabalho que foi desenvolvido, se eu não me engano, em 2011. Não sei se vocês lembram do Fiat Mio, M-I-O. Uhum. Vocês lembram disso? Um carrinho bem compactozinho que o pessoal da Fiat desenvolveu, que era um protótipo de design. É feio pra caramba, né? É feio Esse pra Mio? Não, assim, ele era estranhozinho. Mas aí o que eles fizeram? Eles consultaram não sei quantos mil internautas na época ainda usava esse termo, internautas, para saber o que eles queriam nos carros da Fiat. Não era tipo se eles gostavam do carro ou não era isso. Era o que eles queriam. Cara, eu aconselho a entrar aí, entra no YouTube depois, pessoal, e assista lá o comercial do Fiat Mio, M-I-O. Um Fiat para chamar de seu, para chamar de meu. Cara, é sensacional. É sensacional o que eles fizeram. Era a população mesmo implorando por aquele carro. E aquilo, Caraca. naquela época, eu não vou colocar aqui porque talvez vai estender um pouco, mas assim, naquela época era muito futurista. Hoje você fala, cara, é tudo que a gente tá vivendo. E eles conseguiram prever aquilo lá atrás. E eu fui estudar isso, eu conheci o cara na UFMG que desenvolveu essa metodologia por trás desse projeto para a Fiat. E aí eu conversei com esse cara, fui lá pessoalmente, eu era professor do Instituto Federal na época, e facilitou, né, o contato via instituição e tal. E aí eu entendi a metodologia. E eu falei, cara, agora eu vou aplicar isso nos prédios. Vou aplicar isso nos meus projetos, nas casas, vou aplicar nos empreendimentos dos meus clientes, porque eu sempre atendi muito clientes, pessoa CNPJ, né? Pessoa jurídica. Sim. Muito construtor, incorporador e tal. Uhum. E casas eu faço mais para pessoas mais próximas, amigos, e às vezes um outro indica e chega um cliente, mas eu sempre foquei mais nesses outros porque eu sempre pensei em escala, em escalabilidade. É corporativo, no caso. Porque eu falo para os arquitetos, cara, eu falo assim, cara, é o seguinte, uma mesma solução que você pensa, gasta tempo para pensar, se ela vai impactar uma família só, por que ela não impacta mais de uma? Por que ela não impacta 10, 100, 1000? Porque tem demanda. Tem gente precisando. Você tem que pensar em escala. 6 milhões de déficit aí.